Deus quer passar esta mensagem hoje para você refletir. Senhor, nesta noite que se inicia, eu te peço que acalmes o coração de quem está ouvindo esta oração, que a tua presença envolva cada pensamento, cada sentimento, cada memória que pesa. Que o teu amor seja como um manto suave que cobre a alma e traz descanso. Que a tua paz, que excede todo entendimento, comece a fluir agora, como um rio que limpa, que cura, que renova. Que cada pessoa que escuta estas palavras sinta que não está só, que há um Deus que vê, que ouve, que age. Que esta oração seja como uma porta aberta para o céu, onde a esperança entra e a dor começa a sair. Que o Espírito Santo toque profundamente, trazendo consolo onde há tristeza, trazendo fé onde há dúvida, trazendo luz onde há escuridão. Você já sentiu que mesmo cercado de pessoas, há um vazio que insiste em permanecer, como se a alma estivesse pedindo algo que o mundo não pode oferecer? E talvez seja isso mesmo, porque há um espaço dentro de nós que só Deus pode preencher. E nesta noite, Ele está te chamando para esse encontro. Um encontro silencioso, profundo, verdadeiro, onde não há julgamentos, apenas acolhimento, onde não há exigências, apenas amor, onde não há pressa, apenas presença. Deus quer te encontrar nesse lugar secreto da alma. E quando você se permite, tudo começa a mudar. Há dores que não sabemos nomear. São aquelas que se escondem atrás de sorrisos, atrás de rotinas, atrás de silêncios. Mas Deus conhece cada uma delas. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. E Ele não te abandona. Ele permanece. Ele sustenta. Ele cura. Nesta noite, permita que essa cura comece. Não precisa de palavras bonitas. Basta um coração sincero. Basta dizer: Senhor, eu estou aqui. E Ele estará também. Você sabia que há uma paz que não depende das circunstâncias? Ela não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Essa paz é como um rio que corre mesmo quando tudo ao redor parece seco. É como uma brisa que toca o rosto mesmo quando o céu está nublado. E essa paz está disponível para você agora. Basta abrir o coração. Basta permitir que Deus entre. Basta dizer com sinceridade: Senhor, eu preciso da tua paz. E quando você diz isso, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Porque a verdadeira transformação começa no coração. A Bíblia nos lembra que Deus é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Isso significa que Ele não está distante. Ele está perto. Ele está presente. Ele está atento. E mesmo que você não sinta, Ele está agindo. Mesmo que você não veja, Ele está cuidando. Mesmo que você não entenda, Ele está preparando algo maior. E essa certeza traz descanso, traz alívio, traz fé. Porque saber que Deus está por perto muda tudo. Você já se perguntou por que algumas feridas demoram tanto para cicatrizar? Talvez seja porque ainda não conseguimos entregar completamente. Ainda tentamos controlar, entender, justificar. Mas Deus não precisa de explicações. Ele precisa de entrega. E quando você entrega, quando você diz: Senhor, eu não sei mais como lidar com isso, mas eu confio em Ti, algo começa a acontecer. A ferida começa a fechar. A dor começa a perder força. A alma começa a respirar de novo. A fé não é ausência de dúvida. A fé é a decisão de confiar mesmo quando há dúvida. É como Pedro que andou sobre as águas. Ele olhou para Jesus e caminhou. Mas quando olhou para o vento, começou a afundar. E mesmo assim, Jesus o segurou. Porque a fé não exige perfeição, exige entrega. E se você está se sentindo afundando, saiba que Jesus está estendendo a mão. Ele não te deixa cair. Ele te levanta. Você sabia que mesmo no silêncio, Deus pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou? Há milagres que acontecem sem barulho. Há curas que acontecem sem aviso. Há renascimentos que acontecem no meio da dor. E tudo começa com uma oração.
Uma oração sincera. Uma oração que diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. E essa confiança é o início da transformação. A história de Davi nos ensina que não importa o tamanho do gigante. O que importa é quem está com você. Davi não venceu Golias porque era forte. Ele venceu porque confiava em Deus. E você também pode vencer. Não porque tem todas as respostas, mas porque tem fé. Fé suficiente para dar um passo. Fé suficiente para dizer eu creio. Fé suficiente para continuar mesmo quando tudo parece difícil. O bom samaritano nos ensina que o amor é ação, que a compaixão é movimento, que a fé se expressa no cuidado com o outro. E talvez hoje, Deus esteja te chamando para ser esse samaritano, para olhar ao redor e ver quem precisa de você. Porque às vezes, a cura que você busca está em curar alguém. Às vezes, a paz que você deseja está em oferecer paz. E quando você ama, você se torna canal da presença de Deus. A fé é como uma semente. Ela precisa ser regada todos os dias. E a oração é essa água. A palavra é esse sol. E o Espírito Santo é o jardineiro. Quando você ora, você está cultivando algo eterno. Algo que não se vê, mas que transforma tudo. E mesmo que hoje você não veja os frutos, continue, porque Deus está trabalhando no invisível. E o invisível é onde os milagres nascem. Senhor, eu te peço que renoves agora cada coração que escuta esta oração. Que a tua presença seja como um vento suave que acalma, como uma luz que ilumina, como um abraço que cura. Que cada alma cansada encontre descanso. Que cada mente agitada encontre paz. Que cada coração ferido encontre consolo. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja reacendida. Que o amor seja sentido. E que a transformação comece agora. Comente abaixo. Deus está me renovando nesta noite. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz e transformação agora. Deus quer passar esta mensagem hoje para você refletir. Nesta noite, enquanto o mundo desacelera e o silêncio se instala, há uma voz suave que sussurra ao seu coração. Essa voz não vem da mente, não vem do medo, não vem da dor. Ela vem do céu, ela vem de Deus. E ela diz: eu estou aqui, eu nunca te deixei. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando você se calou, mesmo quando você pensou que não merecia mais, eu continuo te amando, eu continuo te esperando, eu continuo te chamando. E essa chamada é para agora, para este momento, para este encontro. Você já sentiu que está lutando contra algo que não consegue explicar? Uma tristeza que não tem nome, uma ansiedade que não tem origem, um cansaço que não passa, e talvez você tenha tentado de tudo, mas há coisas que só Deus pode curar, há dores que só a presença dele pode aliviar, há batalhas que só a fé pode vencer. E nesta noite, você está sendo convidado a descansar, a entregar, a confiar, porque Deus não quer que você lute sozinho, Ele quer lutar por você. A Bíblia nos mostra que Jesus acalmou a tempestade com uma palavra. Ele disse paz, e o mar se aquietou, o vento cessou, o medo desapareceu. E essa mesma palavra pode ser liberada sobre a sua vida agora. Paz. Que a paz de Cristo acalme sua mente. Que a paz de Cristo silencie os ventos da ansiedade. Que a paz de Cristo traga descanso ao seu coração. Porque quando Jesus está no barco, a tempestade não tem poder. E Ele está com você agora. Há uma força que nasce da fé. Não é uma força física, é uma força espiritual. Uma força que te faz continuar mesmo quando tudo diz para parar. Que te faz acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Que te faz sorrir mesmo quando o coração está apertado. E essa força vem de Deus. Ela não se compra, não se conquista. Se recebe. E você está recebendo agora. Porque escolheu confiar. Porque escolheu orar. Porque escolheu acreditar que Deus ainda está agindo.
Você sabia que o amor de Deus não tem medida. Ele não depende do que você faz. Ele não muda com o tempo. Ele não se enfraquece com os erros. Ele é constante. Ele é profundo. Ele é eterno. E esse amor está sendo derramado sobre você agora, como um rio que nunca seca, como um abraço que nunca solta, como uma luz que nunca apaga. E quando você sente esse amor, tudo muda. A dor perde força. A alma ganha vida. O coração encontra paz. A história de Ruth nos ensina que mesmo depois da perda, há recomeço. Ruth perdeu tudo, mas escolheu seguir, escolheu confiar, escolheu amar. E por causa disso, Deus a colocou em um novo caminho. Um caminho de restauração, um caminho de bênçãos, um caminho de propósito. E talvez hoje você esteja vivendo um tempo de perda, mas Deus está preparando um tempo de recomeço, um tempo de cura, um tempo de renovo. Basta você continuar, basta você confiar. A oração é como uma semente. Você planta com fé, regando com esperança. E mesmo que não veja os frutos agora, eles estão crescendo, estão sendo formados, estão sendo preparados. E no tempo certo você vai colher. Vai ver que cada oração foi ouvida, que cada lágrima foi recolhida, que cada clamor foi respondido. Porque Deus não ignora quem ora. Ele escuta, Ele age, Ele transforma. E Ele está fazendo isso agora. Você já sentiu que precisa de um novo começo? Que algo dentro de você pede por mudança, por leveza, por paz. E esse novo começo começa com uma decisão. A decisão de se entregar, de confiar, de deixar Deus guiar. E quando você faz isso, tudo começa a se alinhar. As portas certas se abrem. As pessoas certas se aproximam. Os sentimentos certos florescem. Porque Deus é especialista em recomeços. E Ele está te oferecendo um agora. Há uma presença que não se vê, mas se sente. Ela não faz barulho, mas transforma tudo. É a presença de Deus. Quando você se abre para ela, algo muda. O coração se acalma. A mente se organiza. A alma encontra repouso. E essa presença está aqui agora, envolvendo você com amor, com paz, com cura. Permita-se sentir. Permita-se descansar. Permita-se ser renovado. Senhor, eu te agradeço por esta noite, por este momento, por esta oportunidade de estar em tua presença. Eu te peço que continues agindo, que continues curando, que continues renovando, que cada pessoa que escuta esta oração sinta o teu toque, sinta o teu amor, sinta a tua paz, que a fé seja fortalecida, que a esperança seja restaurada, que o amor seja sentido e que a transformação continue acontecendo. Comente abaixo. Deus está me renovando nesta noite. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz e transformação agora. Enquanto a noite se aprofunda e o silêncio se instala, há um convite sagrado sendo feito ao seu coração. Um convite para descansar não apenas o corpo, mas a alma. Para deixar de lado o peso do dia, as preocupações que insistem em permanecer, os pensamentos que não se calam. Deus está dizendo agora: deixe tudo nas minhas mãos. Você não precisa carregar sozinho. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. E essa confiança é o primeiro passo para a paz que você tanto busca. Você já percebeu como o coração fala mesmo quando a boca se cala? Há sentimentos que não conseguimos expressar, dores que não sabemos explicar, saudades que não sabemos nomear. Mas Deus entende cada uma delas. Ele lê o que está escrito nas entrelinhas da alma. Ele escuta o que você não consegue dizer. E nesta noite, Ele está te ouvindo. Está acolhendo. Está agindo. Porque o amor dele não depende de palavras. Ele age no silêncio. Ele cura no secreto. Ele transforma no invisível. A Bíblia nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para você. Mesmo que você esteja cansado,
Mesmo que você esteja ferido, mesmo que você esteja em silêncio, Deus renova, Deus fortalece, Deus sustenta. E essa renovação começa agora, neste momento em que você escolhe acreditar. Há noites em que tudo parece mais difícil. O silêncio parece mais pesado. A solidão parece mais profunda. Mas é nessas noites que Deus se aproxima com mais ternura. Ele não chega com barulho. Ele chega com presença, com paz, com consolo. E essa presença está aqui agora, tocando o seu coração, acalmando a sua mente, restaurando a sua alma. Permita-se sentir, permita-se descansar, permita-se ser cuidado. Você sabia que Deus não se impressiona com aparências? Ele olha para o coração, para a essência, para o que é verdadeiro. E quando ele vê sinceridade, ele age, ele transforma, ele renova. Não importa o que você viveu, não importa o que você perdeu, Deus pode fazer tudo novo. Ele pode restaurar o que foi quebrado. Ele pode trazer vida onde só havia dor. E essa restauração começa com uma oração simples, uma oração sincera, uma oração que nasce da alma. A fé é como uma ponte entre o que você sente e o que Deus promete. E quando você escolhe atravessar essa ponte, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você está dizendo: eu confio. E essa confiança abre portas, abre caminhos, abre possibilidades, porque Deus honra a fé. Ele responde à fé. Ele se move pela fé. E hoje, você está sendo chamado a confiar mais uma vez, a dar um passo, a dizer eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. A história de Moisés nos ensina que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Moisés tinha medo, tinha dúvidas, tinha limitações, mas Deus o escolheu. E quando Moisés disse sim, o impossível começou a acontecer. O mar se abriu, o povo foi liberto, a promessa começou a se cumprir. E talvez hoje, Deus esteja te chamando para dizer esse sim. Um sim que muda tudo. Um sim que abre caminhos. Um sim que transforma vidas. Você já sentiu que está preso ao passado? Que as lembranças te impedem de seguir? Que os erros te definem? Mas Deus não te vê pelo que passou. Ele te vê pelo que pode acontecer. Ele te vê pelo que está plantado dentro de você. E essa semente está viva, está esperando o momento certo para florescer. E esse momento pode ser agora. Basta você se abrir, basta você se permitir, basta você acreditar que o novo é possível. Há uma esperança que resiste ao tempo, que sobrevive à dor, que floresce no silêncio. E essa esperança está dentro de você. Mesmo que escondida, mesmo que esquecida, ela ainda está viva. E Deus está te chamando para reencontrá-la, para regá-la com oração, para fortalecê-la com fé, para fazê-la crescer com confiança. Porque a esperança é a certeza de que algo bom ainda pode acontecer. E algo bom está vindo. Senhor, eu te peço que continues tocando cada coração que escuta esta oração. Que a tua presença seja sentida de forma profunda. Que a paz invada cada pensamento. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja reacendida. Que o amor seja sentido. Que a cura aconteça. Que a transformação continue. Que cada pessoa sinta que não está só. Que há um Deus que vê, que ouve, que age. E que esse Deus está presente agora. Comente abaixo. Deus está me renovando nesta noite. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz e transformação agora. Há noites em que o coração parece mais vulnerável, como se tudo que foi guardado durante o dia começasse a transbordar. Pensamentos, lembranças, medos. E é nesse momento que Deus se aproxima com mais ternura. Ele não chega exigindo respostas. Ele chega oferecendo descanso. Ele não cobra força. Ele oferece consolo. E talvez tudo que você precise agora seja isso. Um consolo que não julga. Um abraço que não exige.
uma presença que cura. E essa presença está aqui. Você já sentiu que está tentando ser forte por tempo demais? Que está segurando tudo sozinho? Que está sorrindo para não preocupar ninguém? Mas Deus conhece o peso que você carrega. E Ele não quer que você continue assim. Ele quer dividir esse fardo. Ele quer aliviar essa carga. Ele quer te mostrar que há um caminho mais leve. E esse caminho começa com uma oração. Uma oração que diz: Senhor, eu não aguento mais sozinho. E Ele responde com amor, com paz, com força. A Bíblia nos mostra que Ana orou em silêncio, sem palavras, apenas com lágrimas. E Deus ouviu. Deus respondeu. Deus transformou. Isso nos ensina que não é o volume da oração que importa, mas a sinceridade. E talvez hoje você não saiba o que dizer. Talvez só consiga chorar. E isso é suficiente. Porque Deus entende lágrimas. Deus escuta silêncios. Deus age no invisível. E Ele está agindo agora. Há uma cura que acontece quando você se permite sentir. Quando você para de fingir que está tudo bem. Quando você se abre diante de Deus com verdade. Sem máscaras, sem defesas. E essa entrega é o início da transformação. Porque Deus não cura o que escondemos. Ele cura o que entregamos. E nesta noite você está sendo chamado a entregar, a confiar, a descansar. Porque há cura disponível, há paz disponível, há renovo disponível. Você sabia que Deus não te define pelos seus erros. Ele te define pelo amor que tem por você. E esse amor é eterno, é imutável, é incondicional. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Deus te ama, e esse amor é capaz de restaurar tudo, de curar tudo, de transformar tudo. Basta você aceitar, basta você se permitir, basta você abrir o coração e dizer: eu recebo esse amor. A história de José nos ensina que os sonhos de Deus não morrem, mesmo quando somos traídos, mesmo quando somos esquecidos, mesmo quando somos injustiçados. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Mas em tudo isso Deus estava com ele. E no tempo certo, José foi exaltado. Porque o tempo de Deus é perfeito. E se você tem um sonho que parece esquecido, lembre-se de José. Deus não esqueceu. Deus está preparando. A oração é como uma ponte. Ela liga o coração humano ao coração divino. E quando você ora, você atravessa essa ponte. Você sai do medo e entra na fé. Você sai da dor e entra na cura. Você sai da dúvida e entra na certeza. E essa travessia pode acontecer agora. Basta você dizer: Senhor, eu quero atravessar. Eu quero sair do que me prende e entrar no que me liberta. E Deus vai te conduzir. Com amor, com paciência, com graça. Você já sentiu que está esperando há tempo demais? Que a resposta não chega? Que o milagre demora? Mas a Bíblia nos lembra que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não se atrasa. Ele não se esquece. Ele prepara. E enquanto prepara, Ele cuida. Ele sustenta. Ele fortalece. E quando o tempo certo chega, tudo faz sentido. Tudo se encaixa. Tudo floresce. A fé é como uma luz que guia mesmo na escuridão. E essa luz está acesa dentro de você. Mesmo que pequena, ela ainda brilha. E Deus está soprando sobre ela agora. Para que ela cresça. Para que ela ilumine. Para que ela aqueça. Porque a fé é o que te conecta ao céu. E o céu está aberto para você. Senhor, eu te agradeço por cada vida que chegou até aqui. Que o teu amor envolva cada coração. Que a tua paz acalme cada pensamento. Que a tua presença seja sentida de forma profunda. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja reacendida. Que o amor seja sentido. Que a cura aconteça. Que o renovo seja liberado. Que a transformação continue. Que cada alma encontre descanso em ti. E que este momento seja o início de uma nova jornada espiritual. Comente abaixo.
Deus está me renovando nesta noite. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz e transformação agora. Há momentos em que tudo parece escuro demais, como se a luz tivesse se apagado, como se a esperança tivesse sumido, como se o coração estivesse cansado de esperar. Mas é justamente nesses momentos que Deus acende uma chama nova. Uma luz que não depende das circunstâncias, mas da fé. Uma luz que nasce dentro, que cresce devagar, que ilumina tudo ao redor. E essa luz está sendo acesa agora, porque você escolheu parar, ouvir, orar. E Deus honra cada gesto de fé, cada movimento da alma em direção a Ele. Você já sentiu que está lutando sozinho, que ninguém entende o que você está passando, que as palavras não alcançam a profundidade da sua dor. Mas Deus entende, Deus vê, Deus sente. Ele conhece cada detalhe, cada pensamento, cada lágrima. E Ele não te abandona. Ele caminha ao seu lado. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está presente. E essa presença é suficiente para te sustentar. A Bíblia nos lembra que o Senhor é o pastor que nos guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Que mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco. O seu cajado nos consola. E essa promessa é viva, é real, é para você. Mesmo que o vale seja profundo, mesmo que a sombra seja pesada, Deus está aí. E Ele vai te conduzir para fora, para a luz, para o renovo, para a paz. Há uma cura que acontece no silêncio. Uma cura que não precisa de palavras, apenas de entrega. Quando você se coloca diante de Deus com sinceridade, sem máscaras, sem defesas, algo começa a acontecer. A alma começa a respirar. O coração começa a descansar. A mente começa a se acalmar. E essa cura está disponível agora. Basta você dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho respostas, mas eu tenho fé. E essa fé é suficiente para começar. Você sabia que Deus não se impressiona com aparências? Ele olha para o coração, para a essência, para o que é verdadeiro. E quando Ele vê sinceridade, Ele age, Ele transforma, Ele renova. Não importa o que você viveu, não importa o que você perdeu. Deus pode fazer tudo novo. Ele pode restaurar o que foi quebrado. Ele pode trazer vida onde só havia dor. E essa restauração começa com uma oração. Uma oração simples, uma oração sincera, uma oração que nasce da alma. A fé é como uma ponte entre o que você sente e o que Deus promete. E quando você escolhe atravessar essa ponte, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você está dizendo: eu confio. E essa confiança abre portas, abre caminhos, abre possibilidades, porque Deus honra a fé. Ele responde à fé. Ele se move pela fé. E hoje, você está sendo chamado a confiar mais uma vez, a dar um passo, a dizer: eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. A história de Esther nos mostra que há momentos em que somos colocados em lugares difíceis por um propósito maior. Esther foi escolhida para ser rainha em um tempo de crise. E mesmo com medo, ela disse sim. Ela se posicionou. Ela confiou. E por causa disso, um povo inteiro foi salvo. Talvez você esteja em um lugar que não entende, mas Deus entende. E Ele pode estar te preparando para algo maior. Algo que vai abençoar não só você, mas muitos ao seu redor. A oração é como uma conversa íntima com o céu. Não precisa ser perfeita. Não precisa seguir regras. Precisa apenas ser verdadeira. Quando você fala com Deus, mesmo que em pensamento, mesmo que em silêncio, você está se conectando com a fonte da vida. E essa conexão transforma. Ela acalma. Ela fortalece. Ela renova. E hoje, você está sendo convidado a conversar com Deus, a abrir o coração, a deixar que Ele entre e faça morada. Você já sentiu que está esperando por algo que parece impossível. Mas para Deus,
Nada é impossível. Ele abre portas onde não há parede. Ele cria caminhos onde não há chão. Ele realiza o que ninguém imagina. E tudo começa com fé. Fé que não depende de lógica. Fé que não depende de garantias. Fé que apenas confia. E essa fé está sendo despertada em você agora. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que escuta esta oração. Que o teu amor envolva cada coração. Que a tua paz acalme cada pensamento. Que a tua presença seja sentida de forma profunda. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja reacendida. Que o amor seja sentido. Que a cura aconteça. Que o renovo seja constante. Que cada pessoa sinta que está sendo transformada. Comente abaixo. Deus está me renovando nesta noite. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz e transformação agora. Há uma paz que não depende de explicações. Ela simplesmente chega, invade, acalma. E essa paz está chegando agora, porque você escolheu parar, escolheu ouvir, escolheu orar. E Deus responde à oração sincera. Ele não ignora o coração que se abre. Ele não despreza a alma que se entrega. Ele acolhe, ele cura, ele transforma. E essa transformação começa com um simples gesto: confiar. Você já sentiu que está pedindo por algo há muito tempo e parece que nada acontece. Parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus não é ausência. É preparação, é cuidado, é construção. E enquanto você espera, Ele está moldando o que virá, está fortalecendo o que será, está preparando o que vai te surpreender. Porque o tempo de Deus é perfeito, e quando chega, tudo faz sentido. A história de Abraão nos ensina que a fé é uma jornada. Ele saiu sem saber para onde ia, mas confiou. E Deus o guiou. Talvez hoje você esteja dando um passo sem saber o destino. Mas Deus está guiando, está conduzindo, está protegendo. E essa proteção é invisível, mas real. É silenciosa, mas poderosa. É divina. E você está sendo envolvido por ela agora. Há uma luz que brilha mesmo na escuridão. Uma luz que não se apaga com os ventos da dúvida. Que não se esconde diante da dor. Que não se apaga com o tempo. Essa luz é a fé. E mesmo que pequena, ela ainda está viva dentro de você. E Deus está soprando sobre ela agora, para que ela cresça, para que ela ilumine, para que ela aqueça, porque a fé é o que te conecta ao céu. E o céu está aberto para você. Você sabia que Deus não precisa de muito para fazer muito? Ele usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E Ele pode usar o pouco que você tem para fazer algo grandioso. Basta você entregar. Basta você confiar. Basta você dizer: Senhor, usa o que eu tenho. E Ele vai usar. Vai multiplicar. Vai transformar. Porque o pouco nas mãos de Deus se torna abundância. A oração não muda apenas o que está fora. Ela muda o que está dentro. Ela transforma a forma como você vê, sente, reage. Ela te aproxima de Deus. E essa proximidade cura. Ela restaura. Ela renova. E nesta noite você está sendo chamado para essa proximidade. Para esse encontro. Para essa transformação. Basta você dizer: Senhor, eu quero estar perto. E Ele vai te acolher. Você já sentiu que está esperando por um milagre. E parece que ele não chega. Mas o milagre começa quando você acredita, quando você ora, quando você se entrega. E talvez o milagre não seja algo externo. Talvez seja algo interno. Uma paz que você nunca sentiu. Uma força que você nunca teve. Uma esperança que você achava perdida. E tudo isso pode começar agora. A história de Ana nos mostra que Deus escuta o clamor silencioso. Ela orou sem palavras, e Deus respondeu. Talvez hoje você não saiba o que dizer. Mas Deus escuta o seu silêncio. Ele entende o que está por trás das lágrimas. Ele age no invisível. E Ele está agindo agora. Porque o amor dele não depende de palavras. Ele age no coração.
Ele cura na alma. Ele transforma na essência. Há uma presença que não se vê, mas se sente. Ela não faz barulho, mas transforma tudo. É a presença de Deus. Quando você se abre para ela, algo muda. O coração se acalma. A mente se organiza. A alma encontra repouso. E essa presença está aqui agora, envolvendo você com amor, com paz, com cura. Permita-se sentir. Permita-se descansar. Permita-se ser renovado. Senhor, eu te agradeço por cada vida que chegou até aqui. Que o teu amor envolva cada coração. Que a tua paz acalme cada pensamento. Que a tua presença seja sentida de forma profunda. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja reacendida. Que o amor seja sentido. Que a cura aconteça. Que o renovo seja constante. Que cada pessoa sinta que está sendo transformada. Comente abaixo. Deus está me renovando nesta noite. Inscreva-se no canal Dom Espiritual para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz e transformação agora.